Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua nova que abre a lunação de Sagitário de 2022. Essa lua acontece no dia 23 de novembro, e eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes aqui na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse, porque a ideia aqui é apresentar as energias para você e conversar um pouco sobre elas, para que você possa entender como aplicar essa proposta que o universo está nos trazendo aqui, na nossa querida e amada Mãe Gaia, na sua vida, para que você possa realmente cumprir com essa proposta de aprendizado e de evolução, para você poder manifestar mais do seu propósito divino e para que seja possível também você fluir junto com essa energia com mais facilidade e com mais leveza também. Mas antes de fazer a interpretação aqui do mapa da Lua, eu sempre faço uma sintonização para poder abrir o campo de energia para o trabalho. Então eu convido você, nesse momento, a mergulhar nessa conexão junto comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja facilmente à nossa disposição aqui no planeta Terra, e por todas as energias e expansão da consciência que podemos alcançar a partir dessas ferramentas e conhecimentos tão maravilhosos. E eu peço que essas entidades e seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura astrológica da Lua Nova em Sagitário, para que você que está me ouvindo agora possa receber bons aconselhamentos da espiritualidade para poder canalizar as energias que o cosmos tem à disposição para você na sua vida. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que possamos canalizar as energias que estão à nossa disposição e que vêm até nós a partir do cosmos, do nosso sistema solar e da nossa galáxia, para que possamos compreender verdadeiramente qual é a proposta de aprendizado e de evolução que o universo está colocando à nossa disposição e quais são as energias que podemos aplicar na nossa vida para podermos manifestar mais daquilo que está no nosso coração e na nossa alma, para que possamos manifestar nosso propósito divino e viver cada vez mais em fluxos de mais amor, harmonia, prosperidade, alegria, felicidade e tudo de melhor e mais elevado que o universo tem à nossa disposição a todo momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos lá, falar sobre uma lua nova que vem abrindo um ciclo após uma temporada de eclipses. A primeira coisa que eu já quero falar é que no momento que eu olhei para esse mapa e eu olhei para os aspectos mais importantes de tudo que eu costumo considerar para fazer as interpretações, e assim, me deu um alívio no coração, mesmo nós estando ainda nesse momento com Marte retrógrado, ainda estamos bem no começo dessa energia, na verdade, porque Marte vai continuar retrógrado até o começo de 2023. Então, ainda tem um bom processamento dessa energia. Se você não está sabendo muito sobre a energia do Marte retrógrado, eu recomendo que você assista aos vídeos da lunação anterior a essa, da lunação de Escorpião. Acredito que principalmente os vídeos da Lua Cheia e da Lua Minguante, se eu não estou enganado, mas eu falei sobre Marte retrógrado, falei sobre essa energia, e apesar dessa energia estar aqui presente, é o de menos. Comparado com as bombas que nós viemos enfrentando, desde principalmente, acredito eu, a lunação de Virgem. Eu não lembro agora como que estava a energia na lunação de Leão. Eu acho que a lunação de Leão também estava um pouquinho tensa. Mas Virgem, Libra e Escorpião
Nossa, foi um negócio assim, eu não sei como é que foi aí pra você. Inclusive, se você quiser me contar um pouco do que aconteceu aí na sua vida, deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber o que é que você veio evoluindo aí no seu caminho e como você veio lidando com essas energias mais tensas desses últimos tempos. Mas agora, depois de tanta bomba, assim, eu falo até pela minha vida pessoal, não só pela questão até do mundo, né, caos político, crise econômica, essa coisa toda, mas até na minha vida pessoal, assim, teve tanta coisa que aconteceu, tanta coisa que se movimentou, tinha momentos, assim, que eu tava até meio perdido, olhando pro que tava acontecendo, assim, fluindo, assim, do jeito que dava, porque tinha hora que eu falava assim, meu Deus, que tá acontecendo? E digo isso para mostrar que eu também sou humano, né? Porque não é porque eu conheço aqui as energias, porque eu já tenho o hábito também de trabalhar com magia, de fluir com as fases da lua, fazendo rituais e coisas do tipo, que significa que eu tô isento também de, às vezes, passar umas, enfim, né, uns perrengues, umas bombas, porque, enfim, acontece com todo mundo. Mas essa alunação, considerando a energia da lua nova, é uma alunação que já tem um potencial muito mais tranquilo, muito mais harmônico, apesar dos movimentos retrógrados ainda dos planetas. Nós ainda estamos com Netuno, Júpiter, Quirón, Urano retrógrados e Marte, que só fica retrógrado a cada 2 anos. Então Marte retrógrado é realmente assim muito mais importante quando a gente olha para a perspectiva de aprendizado que ele vem nos trazer, porque os outros planetas todos ficam retrógrados todo ano. Então, mesmo que sejam momentos mais introspectivos, quando eles estão retrógrados e tudo mais, ainda assim são movimentos comuns, porque eles ficam 5 meses do ano, a maioria retrógrados, e Marte não, né? Marte fica alguns meses, cerca de 2 meses e pouco, 2 meses e meio, retrógrado a cada 2 anos, então isso é realmente assim muito significativo. Mas, enfim, antes de mergulhar realmente nessas energias especificamente, explicar sobre o que vai ser a alunação, eu quero falar sobre lua nova. Primeiro, para entender esse conceito e para você poder entender qual é a lógica de como nós fazemos as interpretações astrológicas. Porque o que acontece é o seguinte: a lua nova, em teoria, é um dia só. Aconteceu ali o pico da lua, opa, lua nova, no dia seguinte a gente já começa a ver uma frestinha dela e ela já vai caminhando para a fase crescente. Mas a gente tem um período de tolerância, vamos dizer assim, de alguns dias antes e alguns dias depois, que a gente considera ainda a energia da lua nova, e que aí a gente acaba fechando aproximadamente 6 dias, em que a gente tem como aproveitar bem a energia para plantar sementes, para estabelecer novas intenções, e para poder realmente preparar a nossa energia para o que vai vir a seguir, né? Porque a lua nova abre um ciclo, ela abre uma lunação. A lunação é um período que começa em uma lua nova e vai até a próxima lua nova. Esse período dura cerca de 29 dias e meio. Então, é um momento, quando nós temos uma lua nova, de abrir um ciclo que vai ter todo um processamento de aproximadamente um mês. Então, durante o mês em que a gente está trabalhando com a energia de uma lua, a gente está trabalhando com a energia do signo também, em que aquela lua fez o seu encontro com o Sol. Então, mesmo que a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante vão estar em outros signos, a gente ainda considera toda a proposta macro, a proposta do mês todo, como sendo a energia da lua nova. Então, analisar uma lua nova, saber quais são as propostas de evolução e aprendizado da lunação como um todo, faz com que fique mais fácil de entender também como a gente pode fluir pelas outras fases da lua. Então, quando chega numa lua crescente, a gente tem uma outra proposta, a gente tem outros movimentos, mas a gente não tem tanta diferença de uma semana para outra com relação aos planetas mais lentos. Então, é por isso que quando a gente faz a fotografia do céu, quando a gente tira o mapa, a gente olha para aqueles planetas, né, para a movimentação que está acontecendo ali no céu, e a gente congela aquele momento no tempo, entre aspas, para entender que aquele ponto é um ponto importante, é um ponto significativo para um período de tempo definido. E como a gente tem vários movimentos planetários, então a gente vive um processo que eu gosto de comparar com aquela bonequinha russa que se chama matrioshka, que ela é uma bonequinha pequenininha, dentro de uma boneca maior, dentro de uma boneca maior, dentro de uma boneca maior, maior, e aí a gente tem então ciclos dentro de ciclos, e aí a gente vive ciclos envolvendo todos os planetas. Então o ciclo Sol e Lua é um ciclo que para nós aqui na Terra é importante, porque são os dois astros que estão iluminados no céu, que a gente vê que estão mais próximos e que são grandes, né? Que a gente vê grande no céu.
Porque se você for procurar onde está Marte, onde está Vênus, onde está Júpiter no céu, você vê só um pontinho, né? E dependendo principalmente de repente da época do ano, como é que está a movimentação com o Sol, às vezes a gente nem vê. Então, é sobre isso, né? A gente precisa entender que esses planetas, né, que a gente chama de planeta na astrologia, mas que a gente pode chamar também de luminares, porque são os que mais brilham. Então, o Sol e a Lua são os que têm um significado muito mais profundo para nós aqui na Terra, e também porque eles estão associados justamente, né, com os nossos ciclos da vida aqui, né? A passagem do ano, a passagem das estações, a gente vai medindo tudo isso, os nossos ancestrais vieram fazendo todo esse trabalho, se baseando nos movimentos do Sol e da Lua, principalmente, né? Então, o momento em que a Lua e o Sol se encontram no céu é um momento muito significativo. E considerando que nós tivemos uma temporada de eclipses, a última lua nova foi eclipse e a lua cheia também. Foi um eclipse solar e depois um eclipse lunar. Então, a gente teve ali um processamento de energias mais pesado para poder reverberar por 6 meses ou até um ano. E agora, a gente tem uma nova abertura de um novo ciclo pequenininho que vai dar uma continuidade no processo de aprendizado do que a gente vai vivendo dia após dia na nossa encarnação aqui, né? Mas a gente vê uma outra dinâmica se abrindo para nós podermos entender que não é porque a gente passou por momentos difíceis, porque a gente passou por turbulências, e que agora a gente pode estar assim, em cacos, que significa que a coisa vai continuar doendo para sempre, que a coisa vai continuar sendo caótica para sempre, e que tudo vai continuar sendo difícil para sempre. Porque não, as coisas são impermanentes, a vida é impermanente. Então eu acredito que esse momento que a gente está vivendo uma alunação, que está se abrindo agora, e que já está com uma energia mais leve, é para a gente ter uma oportunidade para respirar e para falar assim, tá bom então eu não preciso me desesperar, não preciso, sabe assim, caos, gritaria e confusão na minha vida mais, vamos lá, vamos com calma. Tem momentos em que as coisas estão mais tensas, tem momentos em que elas não estão. Tivemos momentos de tensão, a partir mesmo de uma perspectiva coletiva, e agora vamos ver como que as coisas continuam evoluindo, porque, na verdade, a gente sabe, né, a sociedade não muda da noite para o dia, as coisas simplesmente, né, enfim, não são assim, né, da noite para o dia tudo muda, né, e de repente a gente vai viver num mundo perfeito. A gente sabe que não é muito bem assim que a coisa funciona, porque nós temos muitas consciências individuais que compõem o nosso coletivo, né, pense. Eu li até uma notícia esses tempos, antes de eu gravar esse vídeo, que falava que oficialmente já tem uma data para nós atingirmos os 8 bilhões de seres humanos aqui no planeta Terra. Então pensa, é gente pra caramba. São muitas consciências, são muitas propostas de evolução, são muitos propósitos de vida que estão todos fluindo ao mesmo tempo aqui pela nossa querida amada Mãe Gaia. Então, não é fácil mudar de uma perspectiva coletiva. A gente precisa ter muita paciência, a gente precisa ter muita calma, muita tolerância também com quem tem mais resistência à mudança, pessoas que são mais conservadoras, pessoas que têm, às vezes, né, um pouco mais de dificuldade de entender, por exemplo, tecnologia, coisa desse tipo. A gente tem que ter paciência, tem que saber ensinar, tem que saber educar, porque se a gente simplesmente assim perde, sabe assim, perde a calma, fica com raiva e tudo mais, aquela pessoa não vai ser motivada a entender, a abrir a cabeça, a expandir a consciência. Então, é por isso que a gente precisa muito olhar com muito carinho, com muita tranquilidade, principalmente porque veio acontecendo nesses últimos tempos. Eu falo aqui da minha realidade de Brasil, porque eu ainda estou morando no Brasil, né? Mas, pelo menos no momento que eu gravei esse vídeo. Mas o que acontece é que, enfim, aconteceu tanta coisa, principalmente pós-eleições, né? O mundo parou para ver as eleições no Brasil, tiveram alguns analistas, né, enfim, até mesmo internacionais, que chegaram a dizer, assim, né, enfim, que essa realmente foi uma eleição histórica, né, e tal. Analistas aqui, né, do nosso país também falaram, realmente foi uma eleição histórica, teve muita coisa que aconteceu, e isso tudo aconteceu no meio de, assim, todo um processo de que a gente estava no meio de uma temporada de eclipses, assim, sabe? Então, eu me pergunto, né? Se a gente viveu uma coisa numa temporada de eclipses, por mais que não tenha sido no eclipse, né? Porque não foi no dia do eclipse, foi na lua crescente. Mas foi durante a temporada. Eu fico pensando, daqui 6 meses, será que a gente vai ver um retorno de alguma coisa? Né? Porque a gente viu, principalmente por conta do resultado das eleições,
um caos instaurado e que foi uma coisa muito complicada e que, assim, eu não posso me isentar de comentar a respeito disso, porque na última alunação eu gravei tudo antes do resultado. E realmente, assim, apesar de eu já saber quem ia ganhar, porque, enfim, né, gente, espiritualidade aqui, né, os guias falam, então, né, quem realmente tem uma conexão e que tem sobriedade diante de todo o caos que está acontecendo, a gente sabe das coisas não porque a gente espera, né, alguma coisa melhor ou algo assim, mas porque realmente, assim, existe um propósito de evolução para todo mundo, né, para todo o planeta. E aí, então, na nossa perspectiva aqui, né, eu falo, nós a perspectiva de Brasil, né, eu sei que tem gente de outros lugares que me acompanham aqui, mas só pra gente fazer esse recorte também para entender, né. Eu sei que algumas pessoas de fora viram algumas notícias, algumas coisas, até vieram falar comigo, né, e assim, o que acontece é que a gente vê muito ainda, aqui no Brasil, um ego muito infantil, pessoas que são muito infantilizadas ainda, que estão buscando um super-herói, né? E o problema é que o que aconteceu foi que endeusaram um político e agora a gente tem o risco de endeusarem outro, entendeu? Então, assim, mesmo quem não gosta, mesmo quem tá revoltado, mesmo essa coisa toda, a gente tem que entender que a gente vive num Estado democrático e a democracia precisa ser respeitada. Quando o antigo presidente, eu já vou chamar de antigo, porque assim, pra mim, é uma benção, um livramento pro Brasil esse homem não ter ganhado, tá? De verdade. É um livramento pro Brasil, porque vocês não têm noção, pra quem vota, pra quem votou, pra quem acredita, pra quem acha que ele seria bom pro futuro do Brasil, não aprendeu nada com o nazismo, não aprendeu nada com o fascismo, não aprendeu nada assim, não sabe nada de política, não entende nada de política. Porque, pra gente, que estuda política, gente, eu sou formado em relações internacionais. O que eu estudei de política e economia na faculdade, vocês não têm noção. Então, o que eu tenho hoje de consciência política, as coisas que eu vejo e tudo mais, eu não tenho partido, eu não tenho nada disso assim, porque eu particularmente não me envolvo muito. Mas a questão é, consciência política é sempre importante ter. E aí o que acontece então? A gente viu toda essa movimentação, a gente viu todas essas coisas acontecendo, e aí, enfim, né, vieram até, né, conversar comigo falando, nossa, meu Deus, que caos, o que está acontecendo aí, né, e tal. E o que acontece é justamente falta de consciência política. Não tem como a gente pensar que a extrema-direita vai servir a população. Não tem como a gente pensar que um Estado que é governado pela extrema-direita vai, por exemplo, ajudar a tirar gente da fome, gente da miséria. E a gente vive aqui no Brasil em um estado muito desigual, em que é um país rico, entre aspas, né, assim, tem muita riqueza, gera-se muita riqueza, mas que é muito mal distribuída. E as pessoas, assim, que estão abaixo da linha da pobreza, né, que estão realmente vivendo em estado de miséria, de insegurança alimentar no Brasil, é uma coisa absurda. Nós temos pessoas, brigando por restos de lixo no Brasil. E isso foi notícia. Então, a gente precisa pôr a mão na consciência e entender que não é sobre o político, é sobre a população, é sobre as pessoas, entendeu? É sobre quem tá aqui, de verdade. E todo mundo que tá aqui me ouvindo, eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que é da elite que vai realmente se beneficiar do que uma extrema-direita governa para um país. Porque a extrema-direita governa para grandes empresários, não governa para a população, não governa para quem é pobre, não governa para quem está ali lutando, que é empreendedor, que é terapeuta, que está lutando para ter cliente, que às vezes paga um anúncio com dor no coração para uma empresa bilionária, que é um Facebook, que é um Google, né, que na verdade agora é Meta, né, não é mais Facebook. Mas enfim, que paga para às vezes um anúncio assim apertado, com medo, que nem sabe se vai ter retorno daquilo, mas não vê outra saída. E aí contrai dívida, precisa pegar empréstimo no banco, precisa fazer coisa, às vezes para poder, sabe assim, viver com o mínimo. E aí eu te pergunto, se você que está me ouvindo aqui ainda, se você votou nesse homem, em algum momento, seja na outra eleição, seja nessa, eu te pergunto, o que de bom esse homem fez para você? De verdade. A gente saiu de uma temporada de eclipses que é naturalmente uma temporada de caos. Então não é à toa que o Brasil mergulhou no caos. Só que agora nós estamos saindo desse caos. Então eu não podia deixar de falar sobre essa situação política e de falar o quão ridículo foi as manifestações que fizeram por conta do político que perdeu. Gente, foi patético. Patético, de verdade. Teve gente
que não conseguiu chegar em hospital porque pararam rodovia. Feriram o direito constitucional de ir e vir. Gente, é um direito constitucional. A nossa Constituição tem que ser soberana. Teve uma pessoa que estava esperando um coração para um transplante e a ambulância não conseguiu passar. Eles perderam o coração. Uma pessoa que doou um coração, uma pessoa que morreu para doar um coração para um transplante de alguém. O coração foi perdido, um coração teve que ser jogado no lixo. E uma pessoa que precisava daquele coração para viver não pode mais viver por conta de político? Porque não souberam respeitar a democracia do nosso país? Gente, isso é absurdo. É absurdo. Eu falo por mim. Eu vivi uma situação em que eu preciso, por conta do estado de saúde do meu marido, viajar para poder ele passar por consulta médica na capital, em São Paulo. E, se a rodovia estiver bloqueada, como que ele vai para o retorno no médico? Vocês têm noção de quanto demora para conseguir uma consulta pelo SUS? Se você não sabe o quanto tempo demora, às vezes tem agenda que fica lotada por 3, 4, 5 meses, mais às vezes. Às vezes para conseguir um encaminhamento aqui da onde eu moro, para poder conseguir um encaminhamento num centro especializado em São Paulo, pode demorar até 3 anos para conseguir um encaminhamento para uma pessoa que está precisando passar por cirurgia. Gente, não é aceitável e não deve ser tolerável e não deve ser incentivado esse tipo de manifestação. E se você não tem essa consciência de que, não, mas eu também acho errado, não sei o que, tal. Então, mas quem fez? Se você votou também, você é conivente tanto quanto. Não dá pra gente ser conivente com esse tipo de atitude, com atitude de fanatismo cego, com atitude de gente que não enxerga um palmo na frente do nariz e que só pensa no próprio umbigo. E pensa no próprio umbigo ainda por pura manipulação. Porque foi uma manipulação sem tamanho que aconteceu no nosso país. E tudo isso movimentado por uma energia de Netuno, principalmente. Netuno estava no céu fazendo um movimento, assim, desastroso para o mapa astral do Brasil. Então, assim, não me surpreende o que tenha acontecido tudo o que aconteceu, mas agora a gente está abrindo uma alunação em que Marte está retrógrado, fazendo um movimento tenso para Netuno, e que é justamente para falar assim, para de ser idiota, para de ser tonto, para de, de loucura, para com isso. Marte retrógrado ajuda a dar uma puxada na rédea, pelo menos para evitar problema e caos pior, né? Assim, pelo menos isso Marte tem condição de ajudar. E foi muito irônico, né? Porque ali naquele momento foi quando Marte já estava prestes a fazer o seu movimento retrógrado, e ele fez o movimento retrógrado, tá retrógrado em Gêmeos, e Gêmeos é o signo que fala justamente sobre o ir e vir, sobre as trocas, então fala sobre pequenas viagens, pequenas locomoções, que às vezes são dentro ali mesmo do próprio país, né? E então veja bem, né? Bem no comecinho de Marte retrógrado, o que já foi puxado para trás? O que segurou a rédea ali? Parou a estrada. Gente, é impressionante como os movimentos astrológicos vão explicando, a gente vê manifestado na matéria as coisas que os astros trazem para nós aqui no céu. Sabe, é uma coisa que eu, particularmente, eu não tenho dúvida de como realmente existe uma comunicação de toda essa energia com o que a gente vive aqui na Terra. Não dá para ter dúvida disso. Então, o que aconteceu foi que lá, naquele momento, então teve esse represamento, né? Teve esses bloqueios nas estradas, essas coisas todas. Então eu estou usando isso para ilustrar, né, justamente as movimentações dos planetas, mas eu não podia deixar de me posicionar também em frente a isso, porque eu fiquei ausente de comentar, de qualquer coisa política, assim, durante todo o período de eleições, esses anos todos, assim, eu não me envolvo mesmo, porque eu não gosto de falar sobre isso. Eu tenho uma posição política muito bem definida, eu tenho uma consciência política muito bem formada, mas, assim, por mais que eu saiba, né, que trabalhando com espiritualidade a gente não está isento, né, porque política tem a ver com tudo, tá? Absolutamente tudo. Mas mesmo assim, é um tema delicado, tem pessoas que se ofendem, só que assim, frente a tudo que aconteceu, gente, não dá pra ficar quieto, sabe? Não dá pra eu olhar pro que aconteceu e falar, tipo assim, não, vou continuar vivendo minha vida como se nada tivesse acontecido. Falei assim, gente, eu sou humano. Eu olhei pra tudo que tava acontecendo, eu fiquei pensando nas pessoas que estavam sem receber medicamento nos hospitais, eu pensei nas cidadezinhas que estavam sem receber comida. Eu chorei na minha casa. Assim, eu chorei, de verdade. Porque, assim, eu estava indignado.
com tudo que aconteceu. Indignado. Assim, pra mim, não tem justificativa. Não tem. Pra mim, esse tipo de coisa, assim, primeiro, que é crime, né? Porque atrapalhar o direito de ir e vir é crime. Já começa por aí, né? Deveria ser, pelo menos, né? Enfim, não sei. Mas é contra a Constituição. Então, se tá em desacordo com a Constituição, a pessoa pode ser presa. A questão é essa mesmo. Então, enfim, né? Eu digo, tem que barrar, porque isso não é liberdade de expressão. Não é. Entendeu? O que é liberdade de expressão é você não criar um caos público. Entendeu? Você pode, sabe, falar suas coisas, sua rede social. O que não pode? Você não pode ser uma pessoa homofóbica, você não pode ser uma pessoa xenofóbica, você não pode ser racista, você não pode falar esse tipo de coisa, porque é contra a lei. Entendeu? E a gente tem que ter essas filtragens porque a gente precisa viver bem em sociedade. A gente precisa respeitar as pessoas. Porque você não ia gostar de ser uma pessoa que ia estar no lado receptor de alguém falando: ai, você vai pro inferno, você merece morrer, ai, Deus tem vergonha de você. Lógico que você não ia gostar de ouvir essas coisas. Então você acha que eu já gostei de ouvir isso em algum momento da minha vida? Só porque eu sou homossexual? Entendeu? Então, tipo assim, quando eu vejo esse movimento, e principalmente sendo motivado ainda por igrejas evangélicas, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, que câncer que tá tomando a nossa sociedade, você tem que parar. Entendeu? Porque não tem condição. Gente, 2022. A gente tá num momento, assim, gente, não é Primeira Guerra Mundial, entendeu? Não é anos 50, não é anos 40, a gente tá em 2022, entendeu? Tanta coisa evoluiu de lá pra cá, a gente tem tantos direitos conquistados, vocês querem retroceder essa altura do campeonato? Gente, não dá, entendeu? E Sagitário é um signo progressista, é uma coisa que vai pra frente, entendeu? Pá, vambora. E vamos expandir a consciência. Por isso que eu tô falando de tudo isso, tô falando de política, porque Sagitário também é um signo que tem a ver com política, assim como Capricórnio também tem um pouco a ver, Sagitário também tem a ver com o sistema jurídico, tem a ver com juízes, tem a ver com tudo isso que a gente tá vivendo, tem a ver com leis, entendeu? Então eu tenho que falar sobre isso, porque é a perspectiva do que tá vindo aqui. E eu nem imaginava que eu ia falar sobre isso, porque como eu tenho uma das minhas guias espirituais que me traz o tema da reflexão, essa coisa toda, então, assim, a coisa vem no momento da sintonia mesmo. Conforme eu começo a falar, ela começa a falar aqui na minha orelha e eu vou falando, né? Então, tudo isso tá encaixado com o tema do momento. Eu não tô falando isso só porque, o Matheus precisa se posicionar, o Matheus entrou, agora vai falar de política. Não, mas é porque esse é um momento pra gente refletir sobre isso. É um momento pra gente olhar pro que aconteceu, e não só quem tá no Brasil, mas quem tá fora também. Gente, não deixem isso acontecer com o país de vocês. Pelo amor de Deus. Pelo amor da deusa. Sério. Porque, assim, é uma palhaçada. E, assim, é tão horrível, é tão ridículo isso que aconteceu, e, assim, é tão desastroso pelas pessoas que foram prejudicadas por isso, que, assim, eu fico até sem palavras, eu nem sei o que falar mais a respeito disso, porque eu fico, assim, estarrecido, sabe? Na falta de uma palavra melhor, eu fico estarrecido, sabe? Eu fico olhando, assim, eu comecei a acompanhar algumas notícias, algumas coisas que geralmente eu não faço, justamente porque nesses tempos mais sombrios, assim, foi muita coisa negativa de uma vez. Então, eu me isentei, né, mas depois da eleição, depois das coisas, eu voltei a ver algumas notícias, algumas coisinhas, e aí eu fui vendo realmente o que estava acontecendo, eu fui vendo as fontes oficiais, eu vejo os jornais oficiais, essas coisas todas, porque não é noticiazinha de WhatsApp que é verdade, não é as fake news que estão rodando em grupo de WhatsApp que é verdade, é o que está nos jornais, é o que está em grandes meios de comunicação, porque esses meios, apesar da gente saber que tem muita coisa na mídia, tem muito, sabe, dá para levantar um debate imenso com relação a isso. Mas a proposta do jornalismo é apresentar a verdade de uma forma imparcial. Então, é realmente mostrar os pontos. E agora, o ponto que a gente precisa entender é que a gente vai para frente. Mesmo com planetas retrógrados, aos poucos, um por um, eles vão deixar de estar no seu movimento retrógrado e vão voltar a andar para frente. Então a gente vai ter, ao longo das próximas semanas e ao longo das próximas lunações, a gente vai ter principalmente Netuno, Júpiter e Quirón saindo do movimento retrógrado, e depois em janeiro a gente vai ter Urano e Marte também saindo do movimento retrógrado. E aí vai estar tudo andando para frente. Então de janeiro para frente é um período em que a gente vai ver muito mais progresso. Só que esse progresso começa agora. Começa nessa alunação de Sagitário. E agora, é o que eu falei, me deu um alívio de ver essa alunação, porque eu tô vendo que até os astros estão colaborando para dar uma segurada no povo mais revoltado. Estão dando uma segurada para assim, para evitar, por exemplo, manifestações com mais violência. Estão vindo aqui, assim, sabe, para poder dar uma... entender que a gente precisa estruturar um futuro, sim, com relação aos valores, né, que enfim,
que tem a ver com o que a nossa democracia decidiu. Então, a gente precisa agora ver como que esse futuro vai ser construído. Teve tanta coisa que já veio à tona por conta do governo de transição que a gente fica assim, nossa, e tinha alguém que achava que esse homem não ia roubar? Sabe, tinha alguém que achava... Gente, uma pessoa que coloca um sigilo de 100 anos para não investigarem nem ele, nem a família, você acha que essa pessoa não tem nada para esconder? Entendeu? É uma coisa assim que, gente, não tem cabimento. Não tem cabimento. Achar que uma pessoa dessa vai ser honesta para impedir que a Polícia Federal investigue o que foi feito no governo, você acha que não tem nada para esconder? E você acha que esse homem vai ser bom pro país ainda? Não vai. E não é. E tanto que não vai ser mesmo. Porque perdeu. Tá? E eu tô muito feliz com isso. Não estou feliz por quem ganhou, mas eu estou feliz por quem perdeu. Porque esse homem era um retrocesso para o nosso país. E essa é não apenas a minha opinião, essa é a verdade. Esse homem foi um retrocesso e continuaria sendo um retrocesso para o nosso país. Esse tipo de pessoa nunca deve estar na liderança política de nenhum lugar. Em nenhum lugar. Porque esse tipo de pessoa intoxica a mente de milhões de pessoas. E depois, para reverter o estrago, dá um trabalho que você não tem noção. Veja o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Analise o que aconteceu com a Alemanha, como que foi o governo nazista. Veja bem o que aconteceu lá, se você acha que aquilo foi bonito. Não foi bonito. Pedir intervenção militar não é bonito. Marte está retrógrado, então não vai ter militar nenhum aqui não, para querer tomar poder aqui no nosso país. Porque acabou. A nossa democracia é soberana e acabou essa palhaçada, tá bom? E essa é a alunação que está abrindo para a gente poder começar a ver um novo horizonte. E uma glória que eu vi aqui também foi que Lilith não está fazendo aspecto para nada nesse mapa, mas nada. Sabe o que é nada? Assim, Lilith está quietinha. Então a gente vai poder viver um período, pelo menos de dar uma descansada nesses processos de sombras, porque para falar bem a verdade, até eu já estava exausto de ter que ficar lidando com essa energia coletiva. Porque eu particularmente absorvo muita coisa do coletivo. Eu sou muito empata. Eu olho para as coisas, eu vejo o que está acontecendo, mesmo que eu nem veja a notícia, que eu não veja nada. Eu sinto a atmosfera dos lugares onde eu vou. Eu acabo trazendo essas coisas para casa, mesmo eu trabalhando com magia, mesmo eu tendo filtros energéticos excelentes, mesmo eu fazendo muito descarrego. A questão é, eu continuo fazendo, porque parte do meu processo e do meu propósito aqui na Terra é ajudar a limpar as energias desses lugares. Eu entendi isso e hoje eu consigo viver bem, mesmo fazendo esse tipo de trabalho, porque eu me integrei com aquilo que eu realmente precisava fazer. E o nome disso é propósito mesmo. Quando você entende o porquê que você é como você entende como você pode trabalhar bem com a sua energia. E esse é um convite dessa alunação também. Como que você vai trabalhar com a sua energia? Como você vai entender os seus valores e como você vai trazer isso para fora? Como você vai processar aquilo que está sendo necessário para você na sua vida nesse momento e como que você vai planejar e olhar para o futuro idealizando alguma coisa, idealizando uma prosperidade, idealizando o que quer que seja que você quer para sua vida, mas como que você vai fazer isso mesmo se você não tiver com a sua energia realmente integrada e se você também não tiver uma coisinha que a gente pode chamar de ética e bom senso. São duas coisas muito importantes e são várias coisas que a gente tem aqui para refletir nessa alunação. Não imaginava que eu fosse falar nada disso que eu falei aqui nesse vídeo, então assim, eu até peço desculpas se tem alguém que me acompanha de perto, que votou no homem, que se ofendeu, alguma coisa assim, mas eu digo para você, olha, dá tempo de voltar atrás, de se arrepender e de pensar melhor daqui para frente, tá? Porque não vale a pena ficar defendendo político, nenhum. O que a gente precisa fazer com político é cobrar que eles atendam a população, e não que eles fiquem ali simplesmente usurpando o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, o dinheiro que deveria estar indo para poder melhorar as condições de educação do nosso país, para melhorar universidades públicas, porque é isso que vai garantir o futuro do nosso país. Não é apenas uma pessoa que está lá fazendo carão na presidência. É a população que precisa também saber exigir os seus próprios direitos. E exigir direito não é contradizer a nossa amada Constituição, tá bom? Exigir direitos é a gente ter coerência e entender como o nosso sistema funciona para a gente poder trabalhar junto com ele e não contra ele. Porque o sistema que está posto tem muitos defeitos e tem muitos problemas, mas ele tem muito também que pode nos ajudar. Tem muita coisa do sistema que nós podemos usar e que pode nos beneficiar. Nós podemos viver em um estado de bem comum. Nós podemos viver um estado em que as pessoas se respeitam.
Mas para isso, precisa ter alguém lá em cima que dá o exemplo também. Porque um homem que não respeita ninguém, um homem que fala mal de gay, um homem que fala mal de mulher, um homem racista que fala mal de preto, uma pessoa dessa não tem que estar dando exemplo para ninguém. Uma pessoa dessa devia ter vergonha de pôr a cara na rua. Essa que é a verdade, essa que é a minha opinião. E não é apenas uma opinião. É uma questão de ética e bom senso. E quem trabalha com espiritualidade, quem vive de espiritualidade e quem realmente está pensando em se tornar uma pessoa melhor, não pode defender esse tipo de monstro. Porque isso não é uma pessoa, isso é um monstro. Uma pessoa que faz isso não devia nem estar aqui. É isso que eu digo pra você. Não devia nem estar aqui. Devia ter vergonha de sair na rua. É isso que eu digo. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Porque eu estou aqui e eu respeito as pessoas que estão comigo. Eu respeito as opiniões diferentes. E eu semeio a consciência da forma como eu posso. E da forma como está ao meu alcance. Mas eu não propago nenhum tipo de preconceito. Eu não propago nenhum tipo de, enfim, energia de ódio, de intolerância. Uma pessoa que faz isso não deve ter um espaço público. Nunca. Porque isso atrasa a nossa sociedade. Então, essa foi a reflexão para essa lua nova, algo inesperado, inclusive para mim. Mas se você gostou desse vídeo, se você se identificou de alguma maneira, enfim, deixa aqui um comentário para mim, curte o vídeo, compartilha com alguém, porque isso é realmente muito importante para eu poder continuar fazendo meu trabalho aqui de uma forma gratuita. E é isso. Eu espero que você tenha conseguido entender também toda a proposta de evolução aqui. Eu sei que teve muito das minhas opiniões, do meu ponto de vista, misturado no vídeo, mas é porque realmente a gente tem que olhar para o futuro com uma perspectiva de progresso, uma perspectiva de respeito e de todo mundo poder dar as mãos e caminhar na mesma direção, porque estamos todos no mesmo barco. Todos somos filhos e filhas de Gaia, estamos aqui, então a gente precisa aprender a se amar e a se respeitar, independente das nossas diferenças, tá bom? Então é isso por esse vídeo, eu agradeço você por ter ficado aqui comigo, por você ter sintonizado, escolhido estar aqui, e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.